dia ele trabalha no bagulho e de noite ele é juiz, né? Ô Mari, a gente viu a semana, na verdade, esses dias aí, a situação que ocorreu lá na La Liga, né, com o Vinícius Júnior. E, assim, eu não sei se você tem conhecimento sobre as regras da La Liga, mas parece que não há regras sobre esse tipo de coisa, né? Lá injúria racial não é um crime. Não é um crime. Então, mas- pra você ser considerado, se você cometer um crime de racismo, tem que meter a porrada em alguém, Aham. tem que fazer uma parada assim, só xingar não dá nada, mas aqui né? a gente tem as leis contra o racismo e a gente tem as leis no futebol contra o racismo também, né? Sobre as punições e tal, que são outras coisas. Lá não tem nada lá. Aqui, ontem, eu estava participando de uma aula à noite no curso de pós-graduação, e aí o professor titular da matéria, que é o Gustavo Delbin, que é um amigo meu, ele pegou e falou o seguinte, que se isso tivesse acontecido no Brasil, no dia seguinte a Justiça Desportiva já teria interferido ali para punir esses clubes, para tentar de alguma forma fazer essas denúncias. Só que lá isso não existe. Uhum. E não existe, assim, eu não conheço a regra da La Liga, eu não sei de fato, eu posso até olhar depois e falo para vocês. Então, eu não conheço a regra da La Liga, o que eu sei é que injúria racial não é crime na Espanha, é uma cultura que é uma cultura mais racista do que a nossa, ainda que o Brasil seja, a gente viva um racismo estrutural que seja bizarro aqui, isso é muito presente fora e isso não é tão debatido quanto a gente debate aqui. Mas você tem mecanismos de a FIFA intervir nesses casos. Então, a FIFA tem ali as regras para os árbitros. O árbitro deveria ter advertido, deveria ter paralisado a partida, só que nesse caso, salvo o melhor juiz, ele paralisou pela briga. Ele não paralisa, tanto é que ele não constou da súmula. Ele paralisa pela confusão que aconteceu, anuncia no alto-falante, que é o que isso pode ser, mas aí o terceiro passo é quando essa confusão não para, ele tem que suspender a partida e suspender no sentido de suspender para voltar a acontecer outro dia ou interromper, acabou a partida. Se tivesse passado do X tempo, acaba, né? Eu não vou lembrar agora, acho que sei. não sei se são 75, 80 minutos. Aí se interrompe e acabou o jogo. Mas, enfim, nesses casos é o que pode ser feito dentro de campo. O Código Disciplinar da FIFA, que é aquele que eu falei lá no começo aqui da nossa conversa, que fala de manipulação de resultados, ele também vai falar de racismo. Então, ele vai prever que na primeira hipótese, na primeira vez que uma torcida ou pessoas relacionadas a um clube elas se manifestam de maneira discriminatória, então não é só racista, mas aqui a gente está falando de racismo, de maneira discriminatória, ela pode ser penalizada com reduzir a quantidade de torcedores numa partida determinada e uma multa mínima de 20 mil francos suíços, mas na reincidência, essa pena ela pode ser muito mais alta e pode ter outras interferências, por exemplo, perda de pontos, exclusão de competição, obrigatoriedade de fazer um plano de ação com relação à prevenção. E aí esse plano de ação, eu não vou lembrar agora de cor, mas ele traz ali alguns critérios que inclusive que mandam que haja interferência externa, assim, de ONGs, de organizações da sociedade civil, de especialistas do assunto, para que possam desenvolver um plano. Eu acho que sempre quando acontece a mesma coisa de manipulação, sempre que acontece uma merda, você tem a possibilidade de você corrigir para que não aconteça de novo. As coisas lá para o Vinícius Júnior chegaram a um limite muito grave. Eu vi um vídeo hoje cedo, alguns vídeos, na verdade, hoje cedo. Que é uma compilação de casos. Eu fiquei horrorizada com Não, foi aquilo. o 10º. Foi o 10º registrado, porque fora acho que não foi registrado. Foi o 10º. Isso, cara. Assim, e aí, em que medida que esse cara tem que continuar lá, ou que ele quer continuar lá? E aí entra numa outra discussão aqui que dá pra gente ficar falando mais 2 horas. Você viu o negócio do VAR? Do VAR desse jogo? Não. Porque o Vinícius Júnior foi expulso. E ele foi expulso porque ele deu com a mão na cara do maluco. Na regra, realmente. Só que, antes, o goleiro do time dos caras vem de maluco pra cima do Vini Júnior. Tipo, só aquela atitude ali já era pra tomar cartão. E o maluco pega ele e mata leão. O juiz não vê, nada disso. Chama no VAR e só mostra o Vinícius Júnior batendo no cara. O cara do VAR foi demitido, né? Foi? O árbitro eu vi hoje. Foi embora. Mínimo, né? Pelo amor de Deus, né? Que é isso, cara? Sabe? Olha o nível que o negócio chega, bicho. Né? E aí, assim, porque eu queria saber, juridicamente falando de uma advogada, essa questão, porque eu 50 mil pessoas, certo? Como que o clube pode controlar essa multidão fazendo merda? Entende? Tipo, seja o caso racismo, você joga coisa no campo, essas coisas. Porque a gente vê que em certos casos é difícil, não acontece muito, mas o clube pode ser penalizado. Perda de mando de campo, perda de ponto, um monte de coisa, né? Como que o clube pode controlar isso? O clube... A obrigação, eu vou te falar do Brasil, tá? Lá eu não sei exatamente como é que funciona, mas assim, Brasil. A obrigação de
Quem é o responsável pela segurança da partida é a agremiação mandante. Então, o mandante que tem essa obrigação. Então, tem que ter segurança para no momento em que acontece um caso de racismo e alguém fala ou alguém escuta, primeiro você tem que ter segurança suficiente para escutar. Se isso acontece, você precisa ter um segurança perto para você poder avisar, aquele cara ali foi racista. Que é o que a gente vê várias vezes em jogos da Libertadores aqui, Direto, né? Sim, nossa. Direto em jogos da Libertadores a gente vê isso acontecendo. E aí chama a polícia e leva a pessoa presa. Levando isso para a Espanha, num lugar em que injúria racial, como o Guiguinho falou, não é crime, você vai Cara, chamar a polícia, você não consegue chamar a polícia, Você vai prender o cara É isso. baseado em quê? Já que não tem nada na... Aqui no Futebol Paulista tem uma campanha nova que eu acho que é nos 11 minutos de jogo e em alguma outra minutagem nos 11, agora não vou lembrar qual que é a outra minutagem do segundo tempo, que aí passa assim nas placas ali, aquelas eletrônicas, passa um número que você pode ligar de um disque denúncia. Então tem um telefone que você pode ligar, você tá lá na torcida, na arquibancada, você escutou alguém sendo racista, você tem um número que você pode ligar ou mandar um WhatsApp na hora, que aí vai um segurança lá para poder levar essa pessoa para prestar esclarecimentos, enfim, para averiguar exatamente o que aconteceu. E aí, quando o clube ele segue todas as regras que tem que seguir em relação a isso, é isso que ele alega na sua defesa, se ele for acusado? Isso, se ele for acusado, a partir do momento em que o torcedor é identificado, o clube ele não vai ser penalizado. Ou a regra prevê que nos casos em que há identificação, aí essa conduta não é penalizável ao clube. Mas o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele não funciona para torcedor, né? Eu não tenho jurisdição para eu denunciar um torcedor. Só que nesses casos de racismo, que é o artigo 243G do Código, ele traz ali que eu posso proibir esse torcedor de entrar. Então, a pena é a pena que é aplicada para o clube via federação de falar assim, tá aqui a relação de torcedores. Porque tem uma relação, né? Então, você tem ali torcedores que são penalizados, sei lá, por briga, tem uma lista, ele não pode ir para o estádio, ele precisa estar presente em algum lugar. Nesse caso específico, você comunica que esse cara não pode entrar no estádio. E aí, vamos supor que esse cara é pego no estádio no jogo seguinte. Aí, sim, o clube é penalizado. Caramba. Interessante, sim. Mas isso raramente acontece, né? O clube ser penalizado... Até perder mando de campo é raro hoje em dia, né? Não é tão raro assim, mas é menos comum do que outros tipos de penas. E a gente vê que acontece aqui no Brasil, graças a Deus, assim, essas coisas acontecem muito menos que na América do Sul, né? Porque todo ano o Brasil vai pra América do Sul e quase não acontece nada. Tipo, a Conmebol, né? Cara, a Fernanda, uma amiga minha, ela tava no México, tem alguns meses, ela foi num jogo do México, não vou lembrar, obviamente, qual que era o jogo, mas ela contou que ela tava na torcida e que ela viu os caras sendo racistas do lado dela. E, assim, os brasileiros que estavam com ela ficaram se entreolhando e falando... Meu, o que esses caras estão fazendo, assim? Uma coisa super desconfortável, mas, no geral, a cultura é meio de deixa pra lá ali naquele país. E isso não acontece só no México, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, enfim, isso pode acontecer em vários lugares. Aí, com relação exatamente a esse caso do Vinícius Júnior, eu li um artigo super interessante que falava dos hooligans, né? Então, que aplicou a penalidade para os hooligans lá nos anos 80 e que isso, muito, entre aspas, reeducou o torcedor. Então, que penas mais severas, elas podem ter essa função. Então, a pena, para o direito, qualquer tipo de pena, ele tem duas funções, majoritariamente. Uma de você retribuir, então a função retributiva, que você retribui a conduta. Então, você fez uma coisa errada, você está pagando pelo que você fez de errado. Mas tem um outro aspecto ali, subjacente, então, lateral dessa pena, que é de educar. Então, ela serve de exemplo para outros. E aí, isso pode ser pensado nesse caso dos hooligans, do que pode acontecer com os torcedores que foram racistas, e nos casos de manipulação de resultados aqui também. A partir do momento que quem cometeu esse tipo de conduta sofrer penas mais graves, ou que esses casos venham à tona, você tem um passo para trás, que é a história que eu falei do árbitro. Então ele olha e fala assim, isso está errado, eu posso sofrer consequências sérias. Então traz uma coisa de educar mesmo, de a pessoa se sentir mais compelida a agir de uma forma diferente. Esse negócio do hooligan na Inglaterra é bom, porque a Premier League, ela é muito... A Premier League, ela dá muito valor pro produto que ela tem, né? É o maior campeonato do mundo, vale uma fortuna e tal. Então, é claro que ele tem que coibir esse tipo de coisa e tal. E aí, teve esse bagulho dos hooligans lá, que foi de violência e tal. Só que aí, você pega uma legislação e você vai incluindo coisa nela. É mais fácil do que quando você não tem lei nenhuma, como é o caso da Espanha, pra esse tipo de caso... Porque é justamente isso, cara. Tem que ir para Congresso, tem que ir para um monte de... são vários passos para isso acontecer, né? Por isso que a gente estava falando ontem que para alguma coisa acontecer lá, tem que ser a pressão dos clubes, a pressão da mídia e tal, uma mídia conivente pra cacete lá na Espanha. Os caras chamam o Vinícius Júnior de macaco na TV. Na TV, aberta. Tipo... Cara, de ficar assim... Cara, aconteceu Caralho, esse a gente tá troço em de- 2023. É isso, a gente olha e fica olhando e falando...
Meu, que esses caras estão falando, sabe? Como que as capas dos jornais espanhóis, as capas de ontem, assim, eu tava olhando no Twitter e fui... Não é possível que em 2023 esse tipo de coisa ainda é considerado em alguma medida razoável. O presidente da La Liga, cara, ele foi no Twitter pra repreender o Vinícius, cara. Como é que pode isso, bicho? Sabe, como é que pode... a cabeça do cara tá tão em outra... sei lá, outro planeta, que ele imaginar que seria adequado ele falar aquilo ali, cara. O cara é o presidente da La Liga, maluco. Mas aí você vê por que tá a situação, né? Porque meio fica claro por que tá assim lá. E é uma coisa que eu não faço ideia mesmo. Quanto que isso que tá acontecendo, que tá repercutindo tanto e tão grave aqui no Brasil, que instaurou, sei lá, uma crise diplomática aí, de governo federal, de ministro da Cidadania, se eu não me engano, me lembro agora, o Silvio Almeida, ele falar sobre isso e das pessoas ficarem colocando quanto esse desconforto que gera aqui no Brasil, em que é um país que é racista e que tem uma branquitude ali que está começando a se incomodar, mas também muitas vezes a gente não... Eu falo como pessoa branca, assim, muitas vezes a gente ainda escorrega ali nas coisas, e vai tentando mudar essa cultura que existe aqui. Eu não consigo entender. E aí, de fato, eu não sei o quanto isso está reverberando na Espanha. Não sei o quanto isso está reverberando. O quanto desconfortável isso é para os espanhóis. De fato, eu não sei mesmo quanto na cultura deles isso tem repercutido de alguma forma, ou quanto a gente está aqui no Brasil batendo pé, xingando, ficando desconfortável e botando hashtag no Twitter, na internet, como já foi feito outras vezes. E tá, mas e aí? Cara, o cara chegou ao ponto da Liga de Declaração falar que isso foi apenas um caso isolado. Ano passado, nós tivemos apenas 9. Tipo, apenas 9, tá ligado? Pra caso isolado, é um pode ser um caso isolado. A cada 2 anos. Isso, aí é um caso isolado. 9 no ano, no mesmo campeonato, cara. É surreal, bicho. E quantos... Aquela imagem do enforcamento dele na ponte. E valeu. Ia falar clubismo, tá ligado? Tipo, né? Foi Atlético de Madrid, eu acho que rolou isso lá, né? Aí os caras entrando no estádio e falando absurdos, e em vários momentos, assim. Esse lance, fico pensando, vamos lá, pra La Liga não fazer nada, ou o cara é muito mau caráter, assim, ele sempre vai ser, assim, não fazer nada é mau caratismo, ponto. Mas agora eu tô tentando pensar o que motiva esse mau caratismo, se é só mau caratismo, se tem, e eu acho que tem grana envolvida, né? Porque, vamos lá, entrar numa com os times cujas torcidas têm essa conduta, o quanto isso prejudicaria o produto La Liga. Então tem algumas coisas aí que vão tornando a coisa cada vez mais complicada, mas no fim é mau caratismo. Não, cara, né? O que parecia, sabe o que é? Parecia que os caras da La Liga estavam putos que estavam sendo chamados de racista, entendeu? E então só não ser racista, óbvio. É bem simples, né? É uma receita bem simples, né? Você não quer ser chamado de racista? Tá bom, meu bem. Cara. Não só não ser racista. Cara, é bizarro, assim, cara, esse jogo... E aquele negócio, eu acho que quem tem força pra mudar isso aí é Real Madrid e Barcelona. Basicamente são eles. Eles que são os que têm força política, financeira e tal pra fazer alguma coisa em relação a isso, né? Aí hoje saiu, né, que o Florentino Pérez fala, né, deu um basta lá na Liga e tal, tá brigando com os caras lá, e agora a La Liga tá mais pianinho, né? Porque, assim, foi uma reação, parece que foi uma reação... Em inglês chama knee-jerk reaction, sabe? Tipo, uma reação, tipo, no susto. Que a reação no susto do cara foi essa, você sabe como é que são essas pessoas aí, né? E aí o Real, que tá vendo isso aí, e acho que foi o Gustavo Hoffmann da ESPN que tava lá, ele comentou que a percepção dele era que talvez isso seja um marco na história do Real Madrid, sabe qual é? Essa situação, então para que seja mesmo, né? Até porque, vamos lá, daqui a 2 anos tá chegando o Endrick, que não é branco. Não, ano que vem, nem 2 anos. Pois um ano que Exatamente, vem. Tem isso também, né? Pensa nisso aí, né? Cara, o time inteiro do Real Madrid, cara, é o Camavinga, Rodrigo, o Rudiger, o Militão, o Tchouaméni, sabe? É foda.